Galera, é o seguinte, já estamos em 2025. O ano começou e por isso, sabendo que ter um console ou até mesmo um jogo para um console hoje em dia tá muito difícil, porque de uma forma geral as coisas estão muito caras, eu vou trazer para vocês 5 motivos para comprar o Xbox Series S em 2025. Eu escolhi o Xbox Series S para essa sugestão de compra justamente por saber que dentro desse contexto em que as coisas estão muito caras, ele acaba se destacando porque tem a promessa de ser um console de custo-benefício. Mas não foi só isso. Vendo cada um dos motivos que eu encontrei para justificar a compra do console, que no fim das contas inclusive vai parecer muito mais do que apenas 5 motivos, eu percebi que dada a quantidade de dificuldades que ele encontrou do período do lançamento até o período atual, a gente está encontrando um console que teve uma evolução muito boa. Uma evolução inclusive que, se a gente considerar corretamente cada um dos obstáculos enfrentados, supera dos outros consoles mais fortes. Vamos dizer que ele vem conseguindo superar muita coisa, enquanto que os consoles mais fortes nem sempre atendem às nossas expectativas. Então, nós vamos fazer isso em etapas, vendo cada motivo para comprar o Xbox Series S e como esses motivos levam a outras razões para ter o console hoje em dia. Motivo número 1, preço. É incontestável, o Xbox Series S é o console mais barato para entrar na atual geração hoje em dia. Obviamente, para sermos justos e imparciais, o console já custou menos do que ele custa atualmente. Esse aumento, inclusive, foi uma decisão que partiu da própria Microsoft. Na época em que ela mesma anunciou o aumento, isso gerou um alvoroço no meio da comunidade, e com toda razão. Afinal de contas, especialmente se você acompanha videogames há um bom tempo, ver os consoles diminuírem seus preços ao invés de aumentarem eles, se tornou praticamente um padrão. E o Series S, assim como todos os outros consoles da atual geração, tem ido contra essa maré de padronização. Só que as coisas mudam um pouco de figura para o Xbox Series S quando a gente passa a observar um pouco tempo depois do aumento dele que os outros consoles mais fortes também aumentaram de preço, o que continuou deixando ele numa vantagem nesse sentido comparativo de preço. Então, considerando que a gente está falando de um console que te permite entrar na atual geração e tem diversos pontos positivos que nós vamos citar logo mais, ele ainda é uma opção justamente por conta do preço dele. E por falar em preços, não tem como falar disso sem falar da Forte Games. Na Forte Games você vai encontrar o tão falado Xbox Series S com um preço menor que o sugerido pela própria Microsoft, e se isso não for o suficiente, a loja também tem um modelo do Series S com 1 TB de armazenamento e o Xbox Series X e o Robot White totalmente digital, ambos com um preço abaixo da média do mercado. E além de todos esses consoles já virem com um Game Pass de brinde para você já começar a jogar assim que comprar, a Forte Games te dá mais 3 vantagens para facilitar a sua compra. A loja te dá desconto no pagamento à vista, te deixa parcelar em até 10 vezes sem qualquer juros e te dá frete grátis, mesmo que esse frete seja Sedex, para o seu produto chegar com cerca de 5 dias na sua casa. E tudo isso com muita segurança, porque ela usa o Mercado Pago, que é um serviço que protege o seu dinheiro de possíveis golpes, então a loja só recebe o pagamento depois que seu produto já está com você, e também porque ela tem um atendimento extremamente humanizado no WhatsApp para poder te informar a todo momento sobre a sua compra. A loja te manda até mesmo foto do seu produto quando ele está sendo enviado com o código de postagem. Então não precisa se preocupar, na Forte Games você vai encontrar muita qualidade, agilidade, preço bom e segurança. Vai para a loja garantir o seu produto, link no comentário fixado e na descrição. Motivo número 2, problemas resolvidos. O Xbox Series S foi um console que chegou cheio de problemas, sejam esses problemas criados por ele mesmo e pelo próprio hardware ou por uma extrema dificuldade dos estúdios em desenvolverem para o console por algo que chamamos de falta de competência, preguiça de otimização ou pressa para o lançamento do jogo. E eu tô tentando ser sucinto, mas tudo já foi resolvido hoje em dia e eu vou explicar para vocês. É uma verdade que um console que tem disponível para uso um SSD com um pouco mais de 300 GB hoje em dia pode ser um problema. Os jogos estão se tornando cada vez maiores e quando a gente pensa que aqueles que têm texturas em alta definição acabam ocupando mais espaço que o normal graças a essas texturas, é fácil pensar que esse espaço de armazenamento é muito pouco. Mas nesse ponto existem duas soluções para diferentes tipos de pessoas. A primeira solução está associada ao fato do Series S ter retrocompatibilidade com os jogos do Xbox One e muitos desses jogos terem melhorias como o FPS Boost, por exemplo, para aumentar a taxa de quadros por segundo dele.
deles, o que já pode contar como mais uma razão inclusive para poder comprar o console, jogar jogos retrocompatíveis com melhorias. Se você for o tipo de pessoa que vai comprar o Series S para também jogar os títulos do Xbox One ou jogos de gerações passadas, uma alternativa para o pouco espaço de armazenamento vai ser o uso de um HD externo tradicional. Mas, se esse não for o seu caso, a segunda solução está associada ao fato de que a Microsoft felizmente entendeu a necessidade do console ter mais espaço de armazenamento e agora tem versões dele que tem até 1 TB no SSD. E se de um lado a Microsoft conseguiu pensar em maneiras para poder driblar as limitações do console, os estúdios também conseguiram consertar muitos jogos que chegaram com problemas nele com a suposta justificativa de que ele não tinha poder o suficiente para executá-los. Jogos de estúdios que disseram que não era possível trazer 60 FPS por pura limitação, por exemplo, hoje em dia já conseguiram fazer com que esses mesmos jogos tivessem essa performance disponível. Obviamente, precisa existir um bom senso quando a gente pensa nisso, porque o Series S não tem a responsabilidade de fazer a mesma entrega de experiência visual que um Xbox Series X tem, mas a gente precisa encontrar jogos com qualidade. Casos como o de Dying Light 2 sempre chamou a atenção porque a gente estava falando de um jogo que foi lançado até para a geração do Xbox One. Não fazia sentido ele ter uma performance tão limitada em um console como o Series S. E como a gente suspeitava, era tudo uma questão de otimização. Jogos que têm um mundo aberto são sempre um desafio maior porque o número de tarefas que o processador tem, além de ter que lidar com os 60 quadros por segundo da performance, é muito maior. Mas quando a gente olha para Dead Island 2, por exemplo, que é um jogo que tem mais ou menos a mesma premissa e tem demandas similares e consegue entregar 60 quadros por segundo na plataforma, a gente vê que não existia razão para isso ser um problema em Dying Light 2. É claro que eu tô falando de Dying Light 2 porque foi um caso que chamou a atenção na época porque o próprio desenvolvedor do jogo veio a público reclamar do console, mas existem outros games que entregaram 60 quadros por segundo depois de terem sido limitados nessa performance. Watch Dogs Legion da Ubisoft é um deles. E falar do comportamento dos jogos por aqui é importante porque o próximo motivo para comprar o Series S vai mostrar que o console evoluiu muito bem e o que não falta para ele é jogo. Motivo número 3, Game Pass. O Game Pass acabou se tornando muito mais que um serviço para quem pensa em economia na hora de jogar hoje em dia. Ele é praticamente uma ferramenta inadiável depois que você compra um console da Microsoft. O tanto que você economiza no Series S com ele é surreal. Em 2024, todos os lançamentos para Xbox que eu quis jogar, eu não paguei nada além do que apenas a minha assinatura para poder ter acesso a eles. E foram todos jogos de peso. A gente não está falando de um serviço que oferece jogos medianos. É um serviço que tem uma biblioteca bem audaciosa. A lista vai de Hellblade 2 até Stalker 2. Para ter acesso a esses dois jogos, por exemplo, eu não gastaria menos que R$500, mas no fim gastei apenas o preço da assinatura do serviço. Mas aí vem a grande questão. Como o Series S é um console mais fraco, como ele tem conseguido sustentar o desempenho desses jogos hoje em dia, sendo do Game Pass ou não, muito tempo depois do lançamento dele? Com o tempo passando, naturalmente os jogos vão ficando mais ambiciosos, e como a gente está falando de um console mais limitado, até que ponto ele consegue sustentar essa ambição? É o que a gente vai responder agora. Motivo número 4, limite de poder. Essa é uma preocupação que muita gente tem com relação ao Series S. Tem gente inclusive que vai além e se preocupa se o console vai continuar recebendo os mesmos jogos que o Series X, porque tem medo dele não aguentar rodar esses jogos, enquanto que o Series X tem potência para isso. E não há motivo para tanto frenesi. Tudo é uma questão de otimização no fim das contas, especialmente quando a gente pensa que muitos jogos ainda não conseguiram impressionar a gente. Reparem que há um tempo atrás existiu uma polêmica da tela dividida com Baldur's Gate 3. O jogo, no Series S ao menos, não dava conta de rodar em multiplayer local porque, de acordo com o time de desenvolvimento, trazer a tela dividida no console era mais difícil pela questão da limitação de poder dele, e por isso ele demorou para chegar aqui. Mas no fim das contas, ele chegou. Só que quando a gente olha para o que aconteceu agora com Dragon Ball Z Sparking Zero, não só no Series S, mas em todos os sistemas, a gente entende que é uma questão de otimização e não de limitação de poder necessariamente. Sparking Zero foi lançado com apenas um cenário para ser jogado em tela dividida, porque foi dito que era impossível fazer isso em todos os outros cenários por questões técnicas. O cenário em que o jogo inicialmente podia ser executado com a tela dividida não tinha muitos recursos visuais, e isso facilitou que ele fosse trazido logo no lançamento. Mas depois de um tempo, todos os cenários receberam suporte a isso. Ou seja, está tudo relacionado com os prazos em que os jogos precisam ser entregues e como a otimização acontece dentro desses prazos. É claro, vão haver diferenças entre os jogos do Series S e do Series X, mas essas diferenças não podem ser estruturais. Se um jogo funciona de determinada maneira no Series X, ele precisa funcionar essencialmente
essencialmente da exata mesma maneira no Series S. Então, o último ponto trata exatamente sobre isso. Motivo número 5, futuro. Chegamos num ponto em que conseguimos ver Hellblade 2 com pouca diferença visual no Series S quando comparamos com o Series X. É claro que existe toda uma questão de resolução aqui, que tem uma técnica de reconstrução atuando de forma muito mais agressiva no console mais fraco para poder trazer resultados mais consistentes, mas os recursos visuais são os mesmos em ambas as plataformas. E além disso, técnica de reconstrução é um recurso utilizado em qualquer lugar hoje em dia. Ou seja, se for para isso ser um problema, isso precisa ser um problema em todos os consoles da geração, e não apenas no Series S. Nós também chegamos a um ponto em que vimos o console rodar um jogo como Alan Wake 2 de maneira estável e com visuais extremamente consistentes. Alan Wake 2 é um teste de resistência para qualquer hardware, e ele conseguiu se sustentar no Series S em todos os sentidos, seja na resolução, nos visuais ou até na performance. E o que isso mostra pra gente? Quando a gente lembra do preço do console, pensa em tudo que ele já conseguiu melhorar e ver como esses jogos conseguem ser executados atualmente, a gente encontra margem de segurança para o futuro dele, como os próximos jogos vão conseguir serem executados por aqui. A gente sabe que o Series S não vai entregar o mesmo que o Series X pretende entregar, mas a gente também sabe que ele pode fazer uma entrega com muita qualidade, e isso, felizmente, tem sido mais comum do que já foi um dia. Então o Xbox Series S, hoje em dia, ainda é uma boa compra. Mas deixa aqui no campo dos comentários o que é que você pensa sobre o console e sobre a possibilidade de comprá-lo atualmente. Eu quero saber o que você pensa sobre ele. E no mais, eu vou ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba. De quebra, você faz a boa ação do dia e se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos que a gente postar por aqui. Minhas redes sociais vão estar aparecendo aí, se vocês quiserem trocar uma ideia, sou todo ouvidos. Era isso, um grande abraço e a gente vai se ver na próxima.